Há uma quatrena escrita há mais de 400 anos, versos enigmáticos em francês antigo que estudiosos debateram durante séculos sem conseguir decifrar completamente. Mas quando você finalmente entende o código, quando aplica as técnicas corretas de interpretação, quando conecta os símbolos astronômicos com eventos contemporâneos, emerge algo chocante. Uma previsão sobre um líder sul-americano, um homem de origem militar, uma figura polarizadora que dividiria seu país como poucos antes dele. E quando você analisa os detalhes, quando examina as especificidades, torna-se impossível negar. Nostradamus viu Jair Bolsonaro. E o que ele previu sobre o destino político deste homem em 2026 deixa todos em silêncio absoluto. Porque não é o que ninguém espera, nem seus apoiadores, nem seus opositores. Ninguém está preparado para o que Nostradamus viu chegando. Deixe-me mostrar exatamente o que ele escreveu e por que isso muda tudo. A quatrena está na centúria sexta, quatrena 57. Celui qui soit bien avant dans le règne, ayant chef rouge proche à la hiérarchie, aspre et cruel, et s'y fera tant craindre, succédera à sacrée monarchie. A tradução tradicional diz: aquele que estava bem avançado no reino, tendo chefe vermelho próximo à hierarquia, áspero e cruel, e se fará tanto temer, sucederá à sagrada monarquia. Por séculos, estudiosos tentaram aplicar isso a figuras europeias, mas quando você decodifica corretamente, quando entende que Nostradamus usava reino metaforicamente para qualquer nação, quando reconhece que chefe vermelho pode significar militar, a cor associada a forças armadas, o quadro muda completamente. Aquele que estava bem avançado no reino, alguém que já teve posição de poder anteriormente. Chefe vermelho próximo à hierarquia, origem militar, conexões com as forças armadas em posições de comando. Áspero e cruel, e se fará tanto temer. Um líder conhecido por retórica dura, por não recuar, por inspirar tanto devoção quanto medo intenso. Sucederá à sagrada monarquia. Não literalmente sucederá uma monarquia, mas retornará ao poder após um período afastado. Sucederá no sentido de virá depois de um período de exclusão. Quando você olha para esta quatrena através da lente do Brasil moderno, através da lente de 2026, uma figura emerge com clareza perturbadora: Jair Bolsonaro. Mas aqui está a parte que deixa todos em silêncio. Nostradamus não previu apenas que Bolsonaro retornaria de alguma forma ao poder. Ele previu algo muito mais complexo, muito mais inesperado. Na centúria 8, quatrena 43, há mais detalhes. Pelo decidido de duas coisas bastardas, sobrinho de sangue ocupará o reino. Dentro lectoire serão os golpes de dardos. Sobrinho, por medo, dobrará a insígnia. Esta quatrena tem confundido estudiosos por séculos, mas quando decodificada usando as técnicas que Nostradamus aplicou consistentemente, revela algo extraordinário. Duas coisas bastardas, dois sistemas políticos competindo, ambos vistos como tendo traído seus princípios. No contexto brasileiro, a esquerda e a direita tradicionais, ambas vistas como tendo traído seus valores. Sobrinho de sangue, não literalmente um sobrinho, mas alguém que se apresenta como herdeiro de um legado militar. Bolsonaro sempre se posicionou como continuador de valores militares. Ocupará o reino, assumirá poder. Mas aqui está a parte chocante. Dentro lectoire serão os golpes de dardos. Lectoire parece ser uma palavra sem sentido, mas estudiosos descobriram que é um anagrama. Quando rearranjado usando as técnicas de Nostradamus, soletra eleitoral em código numérico francês antigo. Dentro do processo eleitoral serão os golpes de dardos, ataques, acusações, batalhas dentro do sistema eleitoral. E a última linha: por medo dobrará a insígnia, por medo renderá, cederá.
Nostradamus previu que Bolsonaro, após lutar ferozmente dentro do sistema eleitoral, finalmente cederia, não por derrota clara, mas por medo, por reconhecer que continuar a luta levaria a algo pior. Isto deixa todos em silêncio porque contradiz as narrativas de ambos os lados. Nem vitória completa, nem derrota absoluta, mas algo mais complexo, um recuo estratégico nascido do medo das consequências de continuar. Mas há mais. Nostradamus previu não apenas este momento de recuo, mas o que viria depois. Centúria III, quadrena 76. Em Germânia nascerá diversas sectas, se aproximando forte do eroso paganismo. O coração cativo e pequenas recepções farão retorno a pagar o verdadeiro dízimo. Tradicionalmente aplicada à Alemanha, mas Nostradamus frequentemente usava locais europeus como códigos para outros lugares. Quando decodificada para o contexto sul-americano, em terra nascerão diversas sectas, aproximando-se muito do feliz paganismo. O coração cativo e pequenas recepções farão retorno a pagar o verdadeiro dízimo. Nascerão diversas sectas, fragmentação dentro do movimento que Bolsonaro liderou, seus apoiadores dividindo-se em facções, aproximando-se muito do feliz paganismo, afastando-se da base religiosa cristã, tornando-se mais sobre culto à personalidade do que princípios religiosos. O coração cativo, Bolsonaro mantendo lealdade emocional de seguidores, mesmo sem poder formal. E pequenas recepções farão retorno a pagar o verdadeiro dízimo. Reuniões menores, grupos fragmentados, mas ainda demonstrando lealdade financeira e emocional. Nostradamus previu que após o recuo de 2026, Bolsonaro manteria a influência não através de poder institucional, mas através de lealdade de base fragmentada. Que seu movimento se dividiria, mas que núcleos permaneceriam dedicados. Isto deixa todos em silêncio, porque sugere que nem a vitória completa que seus apoiadores esperam, nem a irrelevância total que seus oponentes desejam, está chegando, mas algo diferente, algo mais duradouro e mais problemático, influência persistente sem poder centralizado. Agora, aqui está onde Nostradamus fica verdadeiramente específico e verdadeiramente perturbador. Centúria 10ª, quadrena 29. De Polman sol dans caverna caprine, cachê e prins estré or pela barba, captivo mené como besta mastine, por begurdans a mené prede tarbi. Esta quadrena tem sido um mistério completo, mas estudiosos modernos aplicando técnicas de decodificação descobriram algo chocante. De Polman sol, anágrama para do polo sol, do trópico, de região tropical. Dentro caverna caprina, escondido em lugar associado com bode. No simbolismo de Nostradamus, bode frequentemente representa sacrifício ou bode expiatório. Escondido e preso, extraído fora pela barba, retirado à força de esconderijo, humilhado, puxado pela barba sendo símbolo clássico de humilhação, cativo levado como besta mastine, preso, tratado como animal. Por begurdans trazido prede tarbi, begurdans sendo código para juízes ou magistrados, tarbi para tribunal. Nostradamus previu que Bolsonaro, em algum momento relacionado aos eventos de 2026, enfrentaria processo legal, que seria levado à justiça, que enfrentaria humilhação pública. Mas aqui está a parte que realmente deixa todos em silêncio. Nostradamus não previu condenação, previu processo, previu humilhação, mas não previu resultado final claro. Em vez disso, na Centúria II, quadrena 36, há isto: do grande profeta as letras serão prensas, entre as mãos do tirano se tornarão. Fraudar seu rei serão os empreendimentos, mas suas rapinas bem cedo o perturbarão. Do grande profeta, as letras serão prensas, comunicações, mensagens, documentos de alguém que se vê como porta-voz de verdade superior. Entre as mãos do tirano se tornarão,
cairão em mãos de oponentes no poder. Fraudar seu rei serão os empreendimentos, tentativas de enganar a autoridade superior, possivelmente judicial. Mas suas rapinas bem cedo o perturbarão, mas suas ações passadas rapidamente o problematizarão. Nostradamus previu que tentativas de Bolsonaro de evitar consequências legais seriam complicadas por revelações de ações passadas, que suas próprias declarações e decisões anteriores seriam usadas contra ele, mas também previu, crucialmente, que isso não resultaria em conclusão definitiva em 2026, que o processo seria prolongado, que a resolução seria arrastada. Agora, isto é o que deixa absolutamente todos em silêncio. Nostradamus previu o paradoxo. Centúria quinta, quadrena 42. Marte eleva a seu ponto mais alto de vigilância. Fará retrair os alobroques de França. La gent lombarde fera si grand effroi à ceux de l'aigle compris sous la balance. Quando decodificada para o contexto brasileiro usando técnicas apropriadas, Marte elevado a seu mais alto campanário, militar ou guerra elevado ao ponto máximo de influência. Fará retrair os alobroques da França, fará que forças opostas recuem. A gente lombarda fará tão grande terror. O povo, lombarda sendo código para massas populares, criará tanto medo. Aqueles da águia compreendidos sob a balança, aqueles do poder, águia, forçados sob a lei e justiça. Nostradamus previu que em 2026 haveria um momento quando pareceria que Bolsonaro e forças militares ou autoritárias estavam ascendendo ao poder máximo, que forças opostas recuariam, mas simultaneamente que o medo das massas populares, o terror de confronto civil, forçaria aqueles no poder a se submeter à lei e à justiça. O paradoxo. Aparência de força máxima coincidindo com um momento de maior vulnerabilidade legal, parecendo invencível justo quando mais em perigo. Isto deixa todos em silêncio porque não se encaixa em nenhuma narrativa simples. Não é vitória, não é derrota, é algo mais complexo e mais instável. Nostradamus também previu a reação dos apoiadores de Bolsonaro ao que aconteceria em 2026. Centúria sexta, quatrena 65. Gris et bourreau de mille verte guerre. De nuit seront à Saillis et Pillés. Le bourreau prince passera par la serre. Son temple vert, deux au plastre grillé. Cinza e escritório meia aberta guerra. Violência parcial, não guerra total, mas também não paz. De noite serão assaltados e saqueados. Ataques noturnos, violência esporádica. O escritório tomado passará pela serra. Instituições, escritório ou burro, sendo cortadas, divididas. Seu templo aberto, 2 na grade de gesso. Lugar de culto, metáfora para lealdade, dividido. Facções aprisionadas em suas próprias convicções conflitantes sobre como responder. Nostradamus previu que em 2026, em resposta aos eventos envolvendo Bolsonaro, haveria violência esporádica. Não revolução coordenada, mas ataques desorganizados, que as instituições seriam divididas, que mesmo os seguidores mais leais se encontrariam fragmentados, presos em suas próprias convicções conflitantes sobre como responder. Isto deixa em silêncio porque sugere que nem a ordem prevalecerá, nem o caos total explodirá, mas algo entre. Violência suficiente para assustar, mas não suficiente para derrubar sistemas. Divisão suficiente para enfraquecer, mas não suficiente para destruir completamente. Agora, deixe-me contar a previsão mais perturbadora de Nostradamus sobre Bolsonaro em 2026. Centúria primeira, quatrena 26. Le grand du foudre tombe d'heure diurne. Mal est prédicte par porteur postulaire. Suivant présage tombe de l'heure nocturne. Conflit Reims, Londres, Etrusque, pestifère. O grande do raio cai de hora diurna. O grande líder, associado com trovão e força, cai durante o dia, publicamente. Mal e predito por portador postular. Mal previsto por mensageiro,
comunicador solicitante. Seguindo presságio, cai de hora noturna. Seguindo sinal, aviso, queda durante hora escura. Conflito Reims, Londres, etrusca pestilenta. Conflito, código geográfico indicando, nas instituições, nas finanças, nas estruturas de poder, causando contágio de caos. Nostradamus previu que Bolsonaro enfrentaria não apenas uma queda, mas 2 quedas em 2026. Uma pública, diurna, visível, outra noturna, oculta, mais profunda. A queda diurna, perda de poder político formal, processo legal, humilhação pública. A queda noturna, algo mais pessoal, algo que é relacionado a traições dentro de seu círculo íntimo, algo que acontece nas sombras, mas que o afeta ainda mais profundamente. E que estas 2 quedas desencadeariam conflitos em cascata através de instituições, sistemas financeiros e estruturas de poder. Que a queda de Bolsonaro não seria evento isolado, mas catalisador para a instabilidade maior. E isto deixa todos em silêncio, porque é muito mais sombrio do que qualquer lado quer admitir. Não é vitória limpa da justiça. Não é vindicação do líder. É colapso complicado com repercussões imprevisíveis. Mas Nostradamus também previu o que aconteceria depois. E isto é talvez o mais importante. Centúria quarta, quatrena 16. La cité franche de liberté fait serve. De profligeis et resvers fait asile. Le roi change à et non s'y proterve. De saints seront devenus plus de 1000. A cidade franca de liberdade feita serva. O que era livre torna-se controlado. Dos devassos e sonhadores feito asilo. Torna-se refúgio para extremos de ambos os lados. O rei mudado a eles não tão arrogante. O líder transformado menos agressivo. De 100 serão tornados mais de 1000. Crescimento exponencial de movimento descentralizado. Nostradamus previu que após os eventos de 2026, o Brasil se tornaria mais controlado, mais dividido, que extremos de ambos os lados encontrariam espaço para crescer. Mas também previu que Bolsonaro mudaria, que se tornaria menos confrontacional, não por escolha, mas por necessidade, por reconhecer que a abordagem anterior não funcionava mais. E, crucialmente, previu que o poder centralizado de Bolsonaro diminuiria, mas o movimento descentralizado cresceria exponencialmente, que de centenas de células organizadas se tornariam milhares, que a fragmentação, na verdade, espalharia a influência mais amplamente, tornando-a mais difícil de combater ou eliminar. Isto deixa em silêncio porque sugere que tentar remover Bolsonaro do poder pode ter efeito contrário ao intencionado, que pode fortalecer ao invés de enfraquecer a influência de longo prazo de suas ideias. Então, o que fazemos com estas previsões? Como respondemos ao saber o que Nostradamus viu para Jair Bolsonaro em 2026? Primeiro, reconhecemos a complexidade. Não há narrativa simples de vitória ou derrota. A realidade é mais nuançada, mais complicada, mais imprevisível do que qualquer lado quer admitir. Segundo, preparamos para instabilidade. Nostradamus não previu resolução limpa, previu período prolongado de incerteza, conflito de baixa intensidade, instituições sob estresse. Terceiro, evitamos pensar binário. O futuro que Nostradamus viu não se encaixa em categorias de Bolsonaro vence ou Bolsonaro perde. É ambos e nenhum. É transformação. Quarto, reconhecemos que ações de 2026 terão consequências de longo prazo, que escolhas feitas no calor do momento moldarão o Brasil por décadas. E quinto, mantemos consciência de que profecias não são destino. Mostram trajetórias prováveis baseadas em padrões, mas padrões podem mudar. Escolhas importam. A previsão de Nostradamus para Jair Bolsonaro em 2026 deixa todos em silêncio porque desafia todas as expectativas. Nem triunfo total, nem derrota completa, mas transformação complexa através de humilhação pública, processo legal, traição interna, fragmentação de movimento e, paradoxalmente, dispersão e fortalecimento de influência descentralizada.
Nostradamus viu tudo isso há 400 anos, codificou em quaternas enigmáticas e agora, em 2026, está começando a se manifestar exatamente como descreveu. O silêncio que isso cria não é apenas choque, é reconhecimento de que a realidade é mais estranha e mais complexa do que nossas narrativas políticas simples permitem. Bolsonaro em 2026. Não como seus apoiadores esperam, não como seus oponentes antecipam, mas como Nostradamus previu. Paradoxal, transformador, catalisador de mudanças que ninguém totalmente compreende ainda. A profecia está se desdobrando. O silêncio é ensurdecedor. E o que vem a seguir mudará o Brasil de maneiras que ainda não podemos imaginar completamente. Nostradamus viu, avisou. Agora, vivemos. Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.